Bom, pessoal, vamos retornar aqui à aula 6, dando continuidade. Falamos de Santo Agostinho, né? Agora a gente vai falar de São Tomás de Aquino. Gente, mais uma vez, a forma de comunicarmos, de nós nos comunicarmos e de ter esse feedback, como é que estão as aulas, se está rápido, se não está rápido, se tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, alguma situação, é via o AVA. Então aguardo aí as sugestões, as dúvidas, os questionamentos de vocês. Vamos falar agora sobre São Tomás de Aquino, ainda na Idade Média, muito sobre a influência também ainda da Igreja. A gente tem São Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. E aí, Santo Tomás de Aquino vai trazer a escolástica, né? Ele vai fazer uma mescla de filosofia aristotélica com os dogmas religiosos, né? E aí ele vai trazer filosofia como a razão e a teologia com a fé para traduzir isso dentro da revelação, né, que ele chama de verdade. Então ele vai fazer essa proposição de razão através da filosofia com a fé através da teologia e do estudo que ele teve para propor essa revelação. Então ele vai dizer que a verdade, o bom, o justo para a época era uma conjunção, uma soma entre razão demonstrada pela filosofia e a fé através da teologia, com ligação, logicamente, com a igreja. E aí ele faz uma divisão até um pouco confusa com relação às leis. Ele coloca uma lei eterna, uma lei natural, uma lei divina e uma lei humana. A lei eterna, para Santo Tomás de Aquino, é aquela lei de Deus, a lei de um Deus supremo, de um Deus superior, de um Deus geral, de um Deus acima de tudo, né? Um Deus que tudo pode, um Deus universal. E esse Deus, ele está acima do bem e do mal, né? Então ele vai estar sempre acima do bem e do mal. Então é uma lei imutável, universal e inviolável, digamos assim, né? A lei eterna, é uma lei de Deus que está posicionada acima de todas as outras. Depois ele coloca a lei natural, que seria a lei da criatura racional, né? Criatura racional mais lei eterna mais ética, né? Observar o bem seria observar a lei eterna para não fazer o mal, observar o bem proposto pela lei eterna, e dentro da lei natural, a criatura racional, observando essa lei eterna, possibilitaria, através da ética, fazer a sua construção. Então ele coloca que o homem, no caso a criatura racional, mais a lei eterna. Ele, observando a lei eterna, ele pode, através da ética, construir a sua própria lei. Isso seria a lei natural, né? E aí ele coloca também a lei dos homens, né? A lei natural, a lei divina, que seria Deus que orienta a conduta terrena. Então, seria uma intercessão, seria Deus intervindo na criatura humana, né? Deus orientando essa conduta terrena. Isso seria a lei divina. E teria a lei humana, né? A razão pelo bem comum, a paz social, promulgada pelo Estado. Então ele coloca, seguindo também Santo Agostinho, ele coloca essa divisão, né, dentro da lei humana, e coloca essa interferência, essa superioridade da lei de Deus. Então, nas duas filosofias a gente percebe claramente que existem, ou ele tem a conotação de colocar essa lei superior, essa lei suprema, acima da lei humana, da lei aplicada pelo Estado na Terra. Então ele coloca: leis justas se aplicam com a lei natural, as leis justas se aplicam com a lei natural. Então
a lei natural seria a criatura racional, mas a lei eterna, mais ética, né? Embasada na lei é eterna. A observância da lei eterna aplicada com ética, observando o bem e evitando o mal. E aí ele coloca essa aplicação, ele vai trazer, se vocês perceberem no slides ali, do slide, ele coloca como ideal e está marcado aí com uma estrelinha com um maisinho em vermelho, que o que ele promulga, o que ele tem para aplicação, o que ele coloca como aplicação seria a lei eterna e a lei natural. A sugestão dele seria essa. Ele lista as espécies e a preferência para a aplicação de Santo Tomás de Aquino seria essa conjugação de lei natural e lei eterna. Então, ele coloca esse alinhamento aí, que as leis justas era alinhada com a lei natural, que seria isso aí, né? Observância da lei eterna e a aplicação de ética, a aplicação racional da ética. Coibia arbítrio dos julgadores, coibia o arbítrio dos julgadores, imparcial, pautada na lógica que as leis deveriam ser bem feitas, alinhadas aos preceitos naturais. Então, dentro dessa filosofia embasada no cristianismo, dentro dessa filosofia embasada na ótica religiosa, muito vinculada ao período, né? O período em que o cristianismo dominava ao lado do Estado, exercia também uma posição superior, uma posição de domínio e de poder. Existia essa proibição, né? Essa tentativa de controle de tudo. Então, proibia-se o livre-arbítrio, né? O arbítrio coibia que os julgadores eles pudessem agir de forma consciente, de forma contrária a essa lei eterna. Então, ficou denotado nesse período aí uma imparcialidade desses julgadores. Os julgadores eram coibidos a decidir segundo a esses mandamentos, a essas questões religiosas, ligada a essa lei divina que tanto se fala. Então, e aí ele vai dizer que um julgamento bem feito ou uma lei bem feita, ela está alinhada a preceitos naturais, é justamente essa vinculação de um Deus, a vinculação de Deus. E aí ele coloca a definição de justiça como hábito pelo qual perpétua e constante vontade, hábito pelo qual perpétua e constante vontade se dá a cada um o que é seu. Então, temos aí também traços de igualdade, de equidade, né? Fruto lá dessa pesquisa ou dessa volta ao passado, dessa influência também dessa filosofia aristotélica, né? Pelo próprio conceito que São Tomás de Aquino dá ao termo justiça, ao Instituto da Justiça, fica perceptível também a influência da escola aristotélica, né, da filosofia de Aristóteles na sua filosofia, naquilo que ele pensa, naquilo que ele coloca. Experiência habitual, vivência e prática. Então, ele faz essa conjugação da ética, apesar de vinculado, ele repete um pouco Santo Agostinho. Santo Agostinho trouxe ideias de Platão conjugada com a teologia, conjugado com os estudos do cristianismo, embasado nos princípios religiosos. São Tomás de Aquino, da mesma forma, traz a lógica de Aristóteles e insere a questão teleológica, a questão do cristianismo, a questão da igreja. Então ele vai dizer que experiência habitual, vivência e prática constitui a ética para definir o bom e o mal, o justo e o injusta. Ele coloca novamente a justiça como um hábito, né? A justiça traduzida através de um hábito, virtude. Esse hábito, né, traduzido pela experiência, pela vivência, pela prática, ele é a própria ética, né?
Então ele vai dizer que a partir da ética ele vai traduzir, ele vai definir o que é bom e mal, o que é justo e o que é injusto. E aí ele traz esse hábito como virtude. E aí ele vai conjugar as ideias de Aristóteles lá, de igualdade, de equidade, embasado na ética como virtude, na ética como essa virtude e essa vivência prática e habitual como transformadora da justiça ou como justiça propriamente dita, para trazer justamente essa ideia para a divindade, para dizer que eu posso fazer justiça através de um hábito, de uma virtude, através da ética, para definir o que é o bom e o que é o mal, mas eu vou estar distrito nessa conotação sobre uma lei divina e uma lei natural. Essa lei natural, que seria a lei dos homens, de nós racionais, e aí seríamos éticos, observando a questão divina, observando essa lei divina, essa lei superior para bem aplicar as questões terrenas, as questões da prática do Estado. Então, o direito como objeto da justiça, como efeito da lei, ele vai dizer que o direito é um objeto da justiça, que o direito trabalha em função da justiça, como efeito da lei, né? Causa e efeito, a teoria da causa e do efeito. Então, o direito como efeito também da lei, objetivando a justiça e como efeito da lei. Observa a importância da figura do legislador e do julgador. Dentro da conotação lá de divisão também dos três poderes de Aristóteles, ele faz essa importância aqui, né? São Tomás de Aquino levanta essa importância do legislador e do julgador e aí também reforça a divisão dos três poderes, né? Se ele ressalta aqui o legislador e o julgador, o Estado já é competente para administrar. Então ele faz ele trata essa figura com importância. E aí ele traz uma visão mais ampla, né? Um pouco mais ampla de que a Santo Agostinho. Ele se desvincula um pouco, ele soma um pouco mais que a ideia de Santo Agostinho. Ele traz uma visão ampla, né? Ele abre um pouco os horizontes. Isso aí vai ter uma influência também para a formação do justnaturalismo, ou a formação e a constituição do justnaturalismo, né? Ele faz uma crítica melhor adaptável da realidade prática. Então, a visão que Santo Agostinho teve, ela é uma visão maior, mais ampla do que a visão de São Tomás de Aquino, ela é uma visão maior, mais ampla do que a de Santo Agostinho. Ela se adapta melhor à realidade, ele traduz, mesmo que dentro da sua religião, mesmo que dentro da teologia, ele traduz uma conotação maior, ele traz uma contribuição maior do que Santo Agostinho. Gente, dessa forma a gente termina, como eu falei, com pouca contribuição para o mundo jurídico, mas a gente precisa passar por isso e precisa entender como é que funcionou essa idade, a Idade Média, e precisa entender esse meio social, toda essa conjuntura para que a gente possa chegar ao justnaturalismo. Beleza? Estou postando todas essas aulas hoje e amanhã eu vou subir o material das aulas, os slides. Obrigado. E aí a gente continua à disposição para o que for preciso, para o que puder ajudar.